Bom dia, paz do Senhor, que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe a tua família, que o nosso Senhor Jesus Cristo te dê um dia abençoado debaixo da graça dele. Mais um dia se iniciando, vamos entregar o nosso coração a ele, entregar a nossa vida, ouvir aquilo que Deus tem para nós. E você que vai entrar em qualquer momento dessa oração, que você também receba de Deus aquilo que você precisa, que o Senhor fale contigo em nome de Jesus. A palavra que o Senhor colocou em meu coração para o dia de hoje está em Mateus 21, do 28 ao 31, que nos fala assim: E que vós parece, um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos procede o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, o que Jesus está nos ensinando através dessa parábola, né, dos 2 filhos, né? Um filho, ele ouviu o que o pai falou, mas não fez. O segundo, ele disse não, mas veio arrependimento e foi lá e fez. O primeiro filho, ele representa aqueles que parecem ser obedientes, mas não são, fingem ser santos. E o segundo, ele representa aqueles que parecem ser distantes de Deus, mas durante a sua mas mudam de ideia, e mudam a sua vida. Então, o que Deus está falando para nós através desses 2 filhos? Muitas vezes tem pessoas que ela ouve o que Deus fala, ouve a direção de Deus, ouve a palavra, né? Ouve pregações, vão na igreja, tudo, mas eles são que nem os primeiros filhos. Eles até concordam com aquilo que Deus está ensinando, aquilo que Deus está mostrando, mas eles não fazem, eles não põem em prática. E tem pessoas que elas, né, elas não concordam às vezes com aquilo que Deus tá ensinando, aquilo que Deus está mostrando, mas lá no fundo ela acaba se arrependendo daquilo e ela acaba aceitando o que Deus está ensinando e elas têm a transformação de vida, né? Se nós formos olhar para essa parábola, muitas vezes acontece com a nossa vida, né? A gente vê pessoas que vêm para Jesus, mas a gente vê aquelas pessoas que estão realmente machucadas, realmente feridas, né? Por isso que aqui Jesus ele fala, né, das meretrizes, né? Que publicanos, que são pessoas que estão no mundo, são pessoas que têm uma vida totalmente diferente daquilo que Deus ensina, mas vai haver um arrependimento nelas, né? E que nem tem pessoas também que elas estão na presença de Deus, elas são pessoas que servem ao Senhor muitas das vezes, mas elas não colocam os ensinamentos que Deus tem dado em prática, né? Então, o que Jesus está nos falando através dessa parábola, sabe? Que a gente tem que ser que nem o segundo filho, que a gente tem que ouvir os ensinamentos do Senhor, que a gente tem que ouvir aquilo que Jesus está nos ensinando, a direção que Deus nos dá, né? Pôr em prática os ensinamentos do Senhor, né? Então a palavra, ela é rica disso. A palavra é rica em ensinamentos. E para nós poder ter uma vida melhor, ter uma vida equilibrada, a gente precisa dar ouvidos ao que Deus está nos ensinando, sabe? A gente não pode ser aquele filho rebelde ou aquele filho que só simplesmente ouve e não faz, né? Porque às vezes é tão ruim quando a gente manda um filho nosso e diz: vai lá e faz tal coisa para mim, vai lá e seca uma louça, varre uma casa. Ele até concorda, mas vai passando as horas e ele não foi lá e não fez, né? Então aquilo é ruim para ele e é ruim para nós, né? Porque ali você está ensinando o seu filho a ser mais independente, está ensinando o seu filho a ter uma obrigação, e muitas das vezes a gente não faz aquilo. E é isso que Deus faz com nós, Ele nos ensina qual que é o caminho, Ele nos ensina como caminhar com Ele, mas a gente tem que ser obediente ao Senhor, ser obediente à palavra, ser obediente aos ensinamentos que Deus está nos dando, né? E esse filho segundo ali, né, ele disse não, mas houve aquele arrependimento, aquela coisa no coração dele que ele tinha que ir lá e fazer, né? É que nem nós, quantas vezes a gente pede algo para nós
e a gente diz não, e depois fica aquilo incomodando o nosso coração e você vai lá e faz, né? Então, com Deus tem que ser assim, a gente tem que ter esse incômodo no nosso coração e fazer aquilo que Deus está nos ensinando, a direção que Deus nos dá, né? Porque Deus, ele nos dá muitas direções, mas nós temos que pôr em prática tudo aquilo que Deus nos ensina no nosso dia a dia. Às vezes a gente vê pessoas sofrendo muito, muito, sabe? E às vezes é difícil a gente confiar no Senhor em algumas coisas, porque a gente já vem de uma vida sofrida, de uma vida, né, que traz muitas lembranças ruins, coisas que nos marcam, mas no momento que a gente aceita Jesus, que a gente busca em Deus a mudança, a transformação, tudo isso tem que ficar para trás. A gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar com confiança em Deus. E é assim quando Deus nos resgata, né? É assim quando Deus nos toca, quando a gente tem um arrependimento sincero na presença de Deus, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente se arrepende dos nossos erros. É esse resgate que o Senhor tem para nós, mas nós temos que ter uma posição diferente, a gente tem que ter olhos diferentes, visões diferentes, pensamentos diferentes, tudo começa pela transformação da nossa mente, do nosso coração, né? Então, assim, que você não seja esse filho primeiro, sabe? Que só ouve o que Deus fala, mas você não pratica. Seja que nem o segundo, sabe? Por mais que você diga não para isso que Deus está falando hoje contigo, para a palavra que Deus nos deu, para que eu tô passando aqui, ou alguma outra coisa que Deus já te deu a direção, mas que você coloque em prática, que você ouça o que Deus está falando, sabe? Quando bate aquela inquietação no coração, pega e faz, porque a direção de Deus é Deus te tocando, é Deus te dizendo, filha, por aqui, vai e faz, filha, eu tô contigo, não tenha medo, não se sinta insegura, não se sinta incapaz, é o Senhor quem faz por ti, é o Senhor que tá à frente disso, é o Senhor que tá à frente desse negócio, sabe? Então, assim, vá à frente da direção que Deus tem colocado no teu coração, vá à frente naquilo que Deus tem falado contigo, não tenha medo, não olha pro amanhã, porque amanhã pertence ao Senhor. Muitas vezes nos paralisamos, sabe, em situações ali por medos, por insegurança, sabe? Vai, faz aquilo que o Senhor tá direcionando, se liberta, sabe, dos teus pecados, se liberta dos teus erros, deixa Jesus fazer na tua vida, deixa Deus ser Senhor da tua vida, sabe? Porque ser prudente, a palavra do Senhor, a gente precisa ser prudente daquilo que o Senhor nos ensina, sabe? Então, assim, o Senhor está nos falando hoje para nós sermos como filhos segundo, que a gente tenha que ter aquele arrependimento, que a gente venha e se arrependa de tudo, que a gente busque no Senhor as forças que a gente precisa, pegue e faça, sabe? Ouça o que Deus está falando, mas não somente ouça, mas põe em prática. Nós temos que ser ouvinte praticante da palavra, a gente tem que ouvir o que Deus está falando, ouvir as direções, e Deus tem falado com muitas pessoas, e pessoas estão com o coração endurecido, as pessoas não querem ouvir o que Deus está falando, sabe? Mulher e homem, acalma a alma, acalma o coração, sabe? Deixa Deus conduzir tua vida, deixa Deus ser Senhor na tua vida, seja prudente a palavra de Deus, sabe? Não seja aquela pessoa que simplesmente bota uma capa assim, sabe? Coloca aquela coisa assim, que endurece o coração e não dá ouvido para nada, não dá ouvido para que Deus fala. Tira essa dureza, tira essa capa, sabe? Se dobra diante do Senhor, se entrega de verdade, sabe? A gente, que nem quando a palavra fala de meretrizes, aqui está falando de pessoas que vêm do mundo, pessoas que vêm da prostituição, pessoas que vêm de vícios, sabe? E ali Deus trabalhou, Deus transformou, e se Deus transforma pessoas assim, por que Deus não pode nos transformar, né? Então, assim, a gente precisa permitir a gente receber de Deus aquilo que Deus tem para nós precisamos tirar, sabe, aquela armadura, aquela coisa assim que não deixa Deus nos tocar, quebrando nossos orgulhos, quebrando nossos eu, sabe? Então, assim, deixa Deus fazer na tua vida, sabe? Seja obediente à palavra, ouve os ensinamentos do Senhor e você vai ver a graça de Deus, né? Você que tem hoje, né, começando o nosso dia aqui, estamos aqui consagrando o Senhor, você que tem algo para resolver, coloca Jesus na frente, sabe? Às vezes a gente
vê assim pessoas sofrendo porque não tem discernimento de espírito, porque não coloca Jesus na frente nas coisas que precisa resolver, não pede sabedoria do Senhor. Peça sabedoria para Deus, coloca Jesus na frente, diz: Jesus, caminha comigo nesse momento que eu tô passando. Jesus, vai com a frente de mim, Senhor, me dá a sabedoria que eu preciso para mim resolver esses problemas. Senhor, mais um dia se inicia, Pai, vá à frente do meu dia, uma semana de trabalho, abençoa minha semana de trabalho. Você que está precisando de um emprego, sabe, Jesus, me abre essa porta de emprego. Qual que é a direção que o Senhor tem para mim? Aonde que eu tenho que caminhar, Senhor? Ah, Jesus, eu tenho que largar um currículo em tal lugar. Se esse emprego vai ser bom para mim, abre essa oportunidade, Senhor. Sabe, coloca Jesus à frente, coloca o Senhor à frente daquilo que você precisa, sabe? Ouça a palavra de Deus, ouça os ensinamentos, coloca em prática, sabe? Então assim você vai receber algo de Deus, você vai receber o milagre, você vai receber o sobrenatural do Senhor, mas o posicionamento seu, sabe? Quando você ouve o que Deus está te dizendo, quando você põe em prática, sabe? A gente não pode ser só ouvinte, a gente tem que ser praticante da palavra, a gente tem que ser praticante daquilo que Deus nos ensina todo dia, que todo dia a graça do Senhor é sobre nós, porque se não fosse a graça dele, nós nem estaríamos aqui, se não fosse a graça dele, nós nem levantaríamos da cama, mas é a graça do Senhor, tudo vem dele, tudo é dele, mas nós precisamos reconhecê-lo, nós precisamos reconhecer que Deus é com nós precisamos reconhecer que o Senhor é quem nos abençoa, o Senhor é quem faz por nós. Entrega teu coração de verdade a Jesus, ouve os ensinamentos do Senhor, seja aquele filho que ouve, mas por mais que você não concorde agora comigo, mas quando é amanhã você já está fazendo aquilo que Deus está falando, sabe? E que você que concorda comigo faz, sabe? Ouve o que Deus está falando, faz aquilo que Deus tem colocado no teu coração, não tenha medo, vai pela direção do Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Espero que essa palavra fale contigo de verdade no teu coração, que você se posicione de verdade, que você faça aquilo que Deus está te dando a direção, sabe? Não seja só ouvinte, seja praticante da palavra, leia a palavra, sabe, se aprofunda nela, peça discernimento de espírito, porque para você poder entender a palavra, você tem que ter discernimento de espírito. Peça ao Senhor esse discernimento de espírito, amém? Glória a Deus, eu quero estar orando pela tua vida. Também peço para você estar compartilhando o nosso vídeo, compartilhe o máximo de pessoas que você puder. Vamos levar a palavra do Senhor, vamos levar o evangelho, sabe? A palavra do Senhor não pode ficar só em nós temos que passar para mais pessoas, né? A gente vê hoje tantas pessoas precisando de uma oração, precisando de uma palavra, sabe? Às vezes assim, tu tá com o dia todo errado, tu tá com a tua vida toda errada e uma palavra do Senhor, ela vem e limpa a nossa alma. Então assim, se você sentir no seu coração, compartilhe com a pessoa que você ama, compartilhe com teus familiares, sabe? Compartilhe com aquela pessoa que Deus inquietou teu coração e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Se inscreve no nosso canal também, ative o sininho para que você possa estar sempre recebendo as nossas orações. Deixe seu like, sua curtida, seu amém, seu comentário, para nós poder estar orando pela tua vida, porque quando você curte, que você comenta, o YouTube entende que o vídeo está sendo bom e que a gente possa estar sempre aqui trazendo aquilo que Deus nos dá direção, né? Porque tudo que a gente faz tem que ser guiado pela direção de Deus, guiado pelo Espírito Santo. A gente não pode fazer as coisas por nós mesmos, por nossas vontades, né? A gente tem que ser obediente ao Senhor, obediente àquilo que o Senhor nos chama para fazer, né? E se Deus me chamou hoje para mim estar aqui com vocês, né? Trazendo uma palavra, trazendo uma oração, eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada um que entra aqui comigo nas orações. Eu creio que Deus quer falar mais, que Deus quer fazer o milagre que você precisa, né? Então, assim, que você possa estar sempre aqui comigo,
para nós estarmos orando, intercedendo, recebendo de Deus em nome de Jesus. Vamos estar orando agora, que você coloca para Deus aquilo que você precisa, aonde é a tua dificuldade, aonde é teu medo, aonde você precisa melhorar para que você seja um praticante da palavra do Senhor, para que você seja aquele filho obediente, sabe? Que obedece o que Deus ensina, para que você possa ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais plena, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agora. Senhor Deus, Pai querido amado, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Quero agradecer ao Senhor Deus por essa palavra abençoada, te agradecer, Senhor, pelos momentos que temos aqui de oração, de palavra. Senhor Jesus, que o Senhor coloca a Tua mão poderosa sobre cada coração, sobre cada vida, meu Pai, que está comigo nesse momento de oração. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, as nossas falhas, nossas transgressões. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes, Senhor, não somos os filhos que o Senhor merece, mas estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, para pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor nos guarda, que o Senhor guarde a nossa vida, a nossa casa, a nossa entrada, a nossa saída, que aonde nós formos, Pai, que a Tua presença esteja conosco. Jesus amado, que o Senhor vá à frente no nosso dia, que o Senhor prepara todas as coisas, que todo laço maligno de Satanás que tiver preparado contra nós, que caia por terra em nome de Jesus. E essa pessoa, Senhor, que entrar em qualquer momento dessa oração, Pai, que ela seja alcançada pelo Teu amor, que ela seja alcançada pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh, Jesus amado, ouve atentamente cada pedido de oração, Senhor. Eu não sei o que Teus filhos precisam, mas o Senhor sabe, e eu estou aqui, Senhor, na Tua presença, como intercessora delas, Pai. Por isso eu peço, Senhor, abre os céus, Pai, dê respostas de oração. Ah, Jesus amado, aqueles que precisam de respostas financeiras, Senhor, que o Senhor dê a resposta que ela precisa, dê a provisão que ela precisa, que ela venha sair das dívidas, que ela venha prosperar. Oh, Jesus, todo medo que ela está sentindo, eu repreendo desde já, pelo poder do nome de Jesus, que a nossa confiança esteja em Ti, Senhor, não que os nossos olhos estão vendo, porque o Senhor é um Deus, Deus do impossível. Eu creio no milagre, eu creio na restauração que o Senhor tem nas famílias. Ah, Jesus, aonde a enfermidade, Senhor, que o Senhor toque, Jesus, toque com o Teu poder, que sejamos curados, sarados, Pai, de feridas do passado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, de enfermidade física, Senhor, aonde a dor, coluna, na cabeça, nas costas, o peso, a canseira, eu repreendo agora todo câncer, todo mioma. Toca, Jesus, do alto da cabeça, as plantas dos pés, traz cura, cura da alma, Senhor, toca na corrente sanguínea, Senhor Jesus, em nome de Jesus, que todas essas enfermidades caiam por terra, pelo poder do nome de Jesus, porque pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. Em nome de Jesus, traz a cura, traz o milagre, Senhor, o milagre que precisamos. Aquela pessoa que está desempregada, meu Pai, que precisa de uma porta de emprego, que o Senhor coloca a Tua mão poderosa ali, que haja um destravar financeiro pelo poder do nome de Jesus, e aonde há bruxarias, Pai, aonde há palavras lançadas, aonde há olhar invejoso, Senhor, que tudo seja quebrado pelo poder do nome de Jesus, aonde há correntes, Pai, laços de família que aprisiona Teus filhos dia após dia, Senhor, que tudo caia por terra em nome de Jesus, porque nós somos livres, o Senhor nos livrou, o Senhor Jesus nos libertou. Leva, Senhor, leva para as profundezas das águas tudo aquilo que nos magoa ainda e nos põe em tristeza, que nós possamos perdoar mais, que nós possamos amar mais, viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, todo dia a sermos pessoas melhores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te dê um dia abençoado. Que Deus abençoe a tua semana de trabalho. Que Deus te dê a força, a coragem que você precisa para enfrentar tudo que você precisa nesse dia. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.